Atos dos Apóstolos, capítulo 7, o versículo 51, diz assim a palavra de Deus: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Então, expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo nesta noite. Tudo o que preciso, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome o seu assento adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. A igreja que precisamos ser. Não há como nós, meus irmãos e irmãs, falarmos sobre um modelo específico ou um padrão de igreja e não lembrarmos da igreja primitiva. Não há como nós falarmos sobre o desejo de Deus para que uma igreja seja um modelo de igreja que agrade a Deus ou que esteja dentro dos padrões bíblicos, que nós não lembremos da igreja dos primeiros dias. A igreja que aos olhos de muitos talvez não tinha uma organização definida, mas uma igreja que tinha uma essência muito clara diante dos céus, o desejo de agradar a Deus. Quando Jesus ascende aos céus, fala antes deste acontecimento sobre o revestimento do Espírito Santo. E em Atos capítulo 2, a igreja ela vai ser inaugurada por este revestimento. Lembrando os irmãos que eles receberam o Espírito Santo em Atos capítulo 20, e depois em João capítulo 20, e em Atos capítulo 2, eles vão receber o revestimento do Espírito, para poder anunciar a palavra de Deus, pregar o Evangelho, cumprir o propósito divino de Marcos 16:15, que Jesus havia ordenado: ir por todo mundo e anunciar ou pregar o Evangelho a toda a criatura. A igreja, então, ela inicia em Atos capítulo 2, onde o apóstolo Pedro, que agora não é mais o mesmo homem que havia negado Jesus, porque ele agora teve um encontro com Jesus ressurreto, que disse a ele: apacenta os teus irmãos, apacenta as ovelhas, faz a obra, Pedro. Recebendo o revestimento, Pedro se coloca de pé e prega o primeiro sermão da igreja que foi revestida pelo Espírito Santo. 3.000 almas se converteram ao Senhor na primeira ministração. A ousadia do Espírito Santo, a liberdade do Espírito Santo de poder trabalhar com o seu povo. A Bíblia diz, Atos 2:42, que eles tinham tudo em comum, eles estavam nas orações, partilhavam do pão, eles guardavam a doutrina dos apóstolos. Esta igreja estava junta, esta igreja tinha comunhão.
esta igreja começa a crescer. E quando a igreja cresce, os problemas também crescem. Atos capítulo 6, a Bíblia diz que começa a acontecer no meio da igreja uma murmuração. Só para os irmãos entenderem que já naquele tempo a murmuração já existia, não é nenhuma novidade. Os gregos começaram a murmurar, porque as suas viúvas não estavam sendo atendidas, não estavam sendo assistidas. Então, os 12 se reúnem, os apóstolos tomam uma decisão, levantar homens, diáconos. E no capítulo 6, eles escolhem os diáconos com algumas características: boa reputação, cheios de fé, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Requisitos para que um obreiro possa exercer o seu ministério. Então, instituem os diáconos. Ali está o personagem que será o cerne desta ministração, Estevão. Estevão aparece pela primeira vez na palavra de Deus aqui em Atos capítulo 6. A Bíblia dá testemunho de Estevão. Ele era um homem cheio de fé. Capítulo 6, o verso 8, vai dizer que Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, eles começam a se organizar. Estevão começa a ser usado por Deus, um instrumento de Deus para aquele tempo e para aquele povo. Só que do mesmo jeito que Estevão é levantado por Deus para ser um instrumento, havia também um outro grupo de pessoas que não se levantaram para apoiar o evangelho ser pregado, mas na verdade se levantaram como opositores do evangelho, pessoas que estavam contra a palavra de Deus. Olha o que diz o capítulo 6 e o versículo 9. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, dos sirineus e dos alexandrinos, do que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Dois grupos. O grupo de Estevão, que era um instrumento de Deus, mas este outro grupo, que era opositor do evangelho. E é isso que nós estaremos ministrando nessa noite. Instrumentos de Deus ou opositores do evangelho. Quem nós somos? Estevão, cheio de sabedoria, e o Espírito Santo com ele o dirigindo, suas palavras não foram resistidas, mas os opositores do evangelho contrataram testemunhas falsas que acusaram Estevão de blasfêmia, e eles começaram a acusar Estevão perante o sinédrio. Estevão vai ser julgado, mas antes do seu julgamento, nós vamos ver no capítulo 7 a excelência da defesa de Estevão, dando um exemplo muito importante para nós, principalmente nós que temos o desejo de servir a Deus na casa de Deus e fazer a obra de Deus. Estevão não somente era cheio do Espírito Santo, mas ele revela o coração de alguém que estava preparado na obra de Deus, porque ele faz um tratado teológico ensinando os judeus e os seus opositores que resistiam ao evangelho que a verdadeira adoração não se inicia com Moisés, mas com Abraão. E desde Abraão ele começa a trazer a lei e a revelação da lei na pessoa de Cristo Jesus. E por causa disto, falsas testemunhas, ele é morto. Dois grupos. O grupo daqueles que são instrumentos de Deus, aonde estão, cheios do Espírito Santo, mas o grupo daqueles que são opositores do evangelho. Irmãos, nos dias de hoje não é diferente. E nós temos que tomar decisões, ou pelo menos lutarmos para isso, para que nós possamos fazer parte do primeiro grupo, que é um instrumento de Deus aonde está. E não se oponha à água que mata a sede da alma mais sedenta, que é o evangelho.
que não nos levantemos contra a palavra de Deus. Hoje nós estaremos aprendendo, meus irmãos, sobre as características de cada grupo. E você e eu poderemos meditar, pensar, fazer uma autoanálise para saber de qual grupo nós estamos participando, para que possamos ser a igreja que agrade a Deus. O primeiro grupo são o grupo dos opositores ou oponentes do Evangelho. O versículo 51 do capítulo 7 de Atos começa revelando as características deste grupo: homens de dura cerviz. Quem são os opositores do Evangelho? Homens de dura cerviz. O que significa pessoa de dura cerviz? É uma pessoa que não se dobra, não se curva, não se prostra. Pessoas inflexíveis. Esta definição é uma metáfora que é alicerçada nos casos de touros bravos que não podem ser amansados para levar o jugo, cujos fortes pescoços não podiam ser dobrados para a direita ou para a esquerda, sendo que também não havia como controlá-los como jugo, com a canga dos bois. Eles não podiam ser dominados. Eles não aceitavam nada e ninguém sobre eles. Os oponentes do Evangelho são homens que não se dobram para Deus. São mulheres, são pessoas que não aceitam o que Deus quer, que não suportam a ideia de serem contrariados pelos céus. Irmãos, quem somos nós diante de Deus? Nada. Pó. Romanos capítulo 9, verso 20, coloque na tela, por favor. O apóstolo Paulo está citando um texto do Antigo Testamento, se referindo ao mesmo contexto. Romanos capítulo 9, verso 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Paulo está se referindo a um grupo de pessoas que se levanta contra Deus e pergunta: por que o Senhor fez isso? Como podemos indagar a Deus, nos levantar contra o Criador, se nós somos criaturas? Como poderemos não nos dobrarmos diante de Deus, se Ele é mais forte que nós? Homens de dura cerviz são homens e mulheres sem sensibilidade para ouvir a Deus e a palavra que de Deus dizem guardá-la. Pessoas que muitas vezes professam a fé. O texto é claro, estes homens estavam indo ao templo, eles estavam indo cultuar a Deus, mas se opuseram contra o próprio Deus, não aceitaram as palavras do próprio Deus. Homens de dura cerviz, sem disponibilidade para se dobrar diante das leis de Deus. Existem pessoas na igreja contemporânea dessa maneira, não se dobram diante de Deus, não aceitam Deus trabalhar. Você não imagina, como pastor, ao longo desses anos, tantos relatos ouvidos questionando Deus, questionando por que Deus tirou essa pessoa de mim, por que Deus recolheu, por que Deus afastou estas amizades, pessoas que não entendem o propósito e colocam a culpa em Deus, não assumindo suas faltas de responsabilidades muitas vezes. Homens e mulheres de dura cerviz. Os antepassados destes homens judeus já haviam exibido uma franca rebelião contra Deus. Dura cerviz é uma expressão muito usada a se referir ao povo de Israel no Antigo Testamento. Eles perseguiram e mataram os profetas. Eles recusaram-se a ver neles qualquer valia espiritual, ao ponto que o texto bíblico de 2º livro das Crônicas 36, 26 ou 26, 36,
está na Bíblia, a Bíblia diz que eles zombaram dos profetas que o Senhor enviou. Eles não fizeram deles caso algum. O problema é que quando Deus envia alguém, não é a palavra daquela pessoa que está sendo dita, mas é a palavra de Deus. E eles não entendiam que era Deus que estava falando na boca daqueles homens. Mas a Bíblia diz que eles tinham uma dura cerviz. A ignorância deles deu lugar à cegueira. A cegueira passou a ser violência e eles mataram os profetas. Os opositores do evangelho são homens que não aceitam Deus trabalhar com eles, contrariá-los. Não aceitam o Espírito Santo contrariar suas manias, quebrar as suas liturgias, romper a sua lógica humana. Não deixam o Espírito Santo trabalhar. Por quê? Porque querem a sua vontade acima da vontade de Deus. Homens de dura cerviz. O problema aqui era porque não se dobravam diante do Deus que eles diziam servir. Eles iam ao templo cultuar a Deus, mas não aceitavam Deus falar com eles. Isso não acontece conosco? Quantos cultos que nós entramos e saímos do mesmo jeito porque não nos dobramos diante de Deus? Deus pode colocar os dedos nas nossas feridas, tratar as nossas mazelas, tirar a casca daquilo que nós temos tentado esconder, tirar os remédios paliativos que nós tomamos para dizer que está tudo bem e tratar as nossas feridas. Ele pode ser Deus, ou nós seremos pessoas que se opõem ao Evangelho. Provérbios capítulo 29, o verso 1, a Bíblia diz: o homem que é muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será quebrado sem que haja cura. Não haverá cura, porque não se dobra, não aceita o que é de Deus e nenhuma palavra que é de Deus. Eu lembro de uma irmã que fez uma campanha de oração dizendo: Deus, mande para cá um pastor como Davi, que tem um coração de Davi. E eu ouvi da boca dela esse testemunho. E quando o pastor chegou, ela não aceitou. Senhor, eu falei Davi, Senhor, mas não precisava mandar um tão novo assim. Pessoas que oram e Deus responde. Pessoas que oram e Deus fala, mas não aceitam. Porque querem um Jesus segundo os seus próprios pensamentos, seus próprios gostos. Quantas vezes não nos dobramos diante de Deus porque endurecemos a nossa cerviz? Quantas vezes não aceitamos o que Deus quer porque não é do nosso jeito ou do jeito que nós pensamos? E acabamos nós mesmos nos tornando opositores do Evangelho. Porque Deus não é limitado ao que gostamos ou não. Porque Deus não é refém das nossas manias. Imagine cada um viver a vida cristã do seu jeito, como não seria o desastre que seria. Mas nós vivemos, porque nossa cerviz está endurecida. Deus fala e não aceitamos. O Senhor repreende e nós não aceitamos a sua repreensão. Nós achamos que nós somos bons, porque não entendemos o Evangelho. O Evangelho revela a natureza caída do homem e da mulher. O Evangelho revela que o homem sem Deus é pó, sem Deus é nada. O apóstolo Paulo chega a dizer: porquanto todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta diante do céu nesta noite: se tirar Deus da sua vida, o que restará? Então por que não nos rendemos a Ele? Opositores do Evangelho são homens de dura cerviz. Mas o versículo 51 continua relatando as características de pessoas, ou um grupo de pessoas que se opõem ao Evangelho. Incircuncisos de coração e ouvidos. A circuncisão era o símbolo
de uma aliança de Deus com a linhagem de Abraão. Olhe para cá. Quando a Bíblia está dizendo que eles são incircuncisos de coração e ouvidos, a Bíblia está dizendo que este povo não tinha aliança nenhuma com Deus. Não ouvia mais Deus e não abria o coração mais para a palavra de Deus. Opositores do Evangelho são homens que não têm a marca da aliança em si. Perderam a capacidade de sentir, de assimilar, de reagir e dar uma resposta ao que os céus está dizendo. Ser incircunciso de coração e de ouvidos é alguém que não sofreu ou ainda não viveu a regeneração, o novo nascimento de Cristo na sua alma e no seu homem e mulher interior. É alguém que ainda está preso no mundo, alguém que ainda está preso na carne, alguém que às vezes coloca roupa de crente, tem palavra de crente, tem a gíria de crente, mas não tem um coração convertido diante de Deus. Pessoas que não nasceram de novo, algumas ocupando altares de igrejas, sangrando naqueles em que deveriam ser instrumentos de cura, se opondo à vontade de Deus dentro da casa de Deus, incircuncisos de coração e de ouvidos. Não há mudança moral nestas pessoas e nem na sua essência, porque não houve nelas conversão nenhuma, apenas um convencimento de que servir Jesus é melhor que o mundo, porque Jesus nos abençoa. Ser incircunciso de coração e ouvidos é alguém que não entendeu o Evangelho de Cristo e se levanta como opositor. Eu faço algumas perguntas para nós. Perdemos o sentido na casa de Deus? Ainda damos ouvidos ao que Deus fala e temos discernimento espiritual? Ouvimos verdadeiramente a voz do Espírito Santo? Ou ainda buscamos profetadas por aí, falsas revelações que nos levam a contrariar a Bíblia, a palavra de Deus? Somos incircuncisos de coração e de ouvidos, e buscamos apoiadores dos nossos sentimentos corrompidos, das nossas concupiscências, o desejo mau que habita em nós. Você ainda entende o que Deus fala? Ou Deus já cansou de gritar, falando e nós não ouvimos? Opositores do Evangelho são homens e mulheres que não tiveram encontro com Deus e perderam a capacidade de ouvir e de sentir o que Deus fala e ministra. Segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e o versículo 3. Coloque aí, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 4 e o versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Sabe o que significa a palavra concupiscências? O desejo mau do coração do homem. Os opositores do Evangelho não suportam. A sã doutrina não é uso e costume, irmão. Sã doutrina é a palavra de Deus, a didaquê de Deus, a doutrina bíblica. Não suportam a palavra, não suportam o Evangelho ser pregado, porque o Evangelho condena as nossas motivações erradas. Porque o Evangelho revela o que há mal em nós, que não há um homem bom sobre a terra, que o único que foi bom foi o Senhor Jesus. Não suportam o Evangelho, porque o Evangelho revela a nossa natureza. Incircuncisos de coração e ouvidos. Terceira característica dos opositores do Evangelho: sempre resistem ao Espírito Santo. O que significa resistir?
fazer força contrária, se opor, não aceitar ao ponto de não retroceder, não dar nenhum passo atrás. A denúncia de Estevão a esse grupo de pessoas é algo que fala conosco. Porque nós estamos vivendo dias em que existem pessoas que se dizem crentes, mas o Espírito Santo não tem liberdade de trabalhar nos corações, de falar aos corações. Ananias e Safira eram discípulos, congregavam na igreja primitiva, mas o diabo encontrou lugar no coração deles e o Espírito Santo não teve lugar. E nós estamos vivendo estes dias onde o Espírito Santo está sendo resistido. Você prega o evangelho, o povo não ouve. Você prega contra as práticas mundanas, você aconselha alguém o que é bíblico, a palavra é resistida, ela não entra na alma. Não aceitam o Espírito Santo trabalhar, falar, ministrar. Seus antepassados resistiram ao Espírito Santo por intermédio dos profetas que Deus lhes levantou, diz Matthew Henry. Agora eles mesmos resistiam na pessoa de Cristo, de seus apóstolos e ministros que lhes falavam através do mesmo Espírito e que tinham em medida maior que os profetas do Antigo Testamento dons divinos, sem que isso lhes diminuísse a resistência. Então não era que o Espírito Santo não tinha poder, era que os corações não eram abertos para o Espírito Santo falar. Eu lhe pergunto, quanto tempo vamos resistir o Espírito Santo falar conosco? Contrariar-nos? Ou porque nós achamos que temos algum cargo na igreja, o Espírito Santo não nos pode contrariar mais. Ele não pode falar mais, porque eu sou pastor. Até o dia que Ele queira, porque sem Ele não tem como. Quanto tempo nós vamos resistir ao Espírito que nos dá salvação? Qual é o problema de resistirmos ao Espírito Santo? Porque nós seremos entregados aos desejos maus do nosso coração. Coloque o texto bíblico de Romanos capítulo 1, versículo 24, Guilherme, por favor. Romanos capítulo 1, 24. Olha o que diz o versículo 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Volta o 23, por favor. Volta o 22. Volte o 21. Aqui. Porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. E o versículo 24, Paulo vai dizer, por isso Deus os entregou, porque resistiram ao Espírito Santo. Não deixaram o Espírito Santo trabalhar, ao ponto de homem com homem, mulher com mulher, e desonrarem a Deus nos seus próprios corpos. É o texto bíblico que está dizendo. Pessoas que conheceram a Deus, mas resistiram a Deus. Olha o que diz o texto bíblico de Hebreus capítulo 6 e o verso 4. Hebreus capítulo 6, o verso 4, um texto bíblico que é muito utilizado em debates por causa da sua complexidade teológica. Olha o que diz Hebreus capítulo 6, o versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Versículo 5. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro. E caíram. Olha o que diz o texto bíblico. Pessoas que tiveram um encontro com Deus, foram tocadas pela glória de Deus, foram usadas por Deus, mas recaíram. O que significa isso? Pessoas que voltaram à prática do pecado e não se arrependeram.
não tiveram arrependimento verdadeiro diante de Deus, tiveram remorso, mas brincaram com o Espírito Santo. Sejam outra vez renovados para arrependimento. O texto bíblico é um texto confrontador, porque fala de pessoas que provaram daquilo que é de Deus, mas brincaram com as coisas de Deus, resistiram ao Espírito Santo. Quem são os opositores do Evangelho? Aqueles que não quebram os ciclos negativos da sua história. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como vossos pais. Versículo 51. Estevão está denunciando o mesmo sentimento que estava no coração dos pais, estava no coração deles. Eles não quebraram o ciclo de miséria, o ciclo de incredulidade. Eles deram seguimento ao pecado. Eles deram seguimento ao que desagradava a Deus. Eles seguiam. O mesmo exemplo ruim que os seus pais tinham, eles tinham. Outra característica, verso 52, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Estevão está denunciando a incredulidade desses homens e mulheres, destes opositores do Evangelho, a insensibilidade com a palavra de Deus pregada. Eles não recebiam o Evangelho. Sexta característica, o verso de número 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Estes homens manifestavam características infernais estando em vida. Eu lhe pergunto, onde haverá choro e ranger de dentes? No inferno. Foi o que Jesus disse, Mateus 13:42, no tormento eterno haverá ranger de dentes, mas eles estão rangendo os dentes ainda em vida. Homens que manifestam sua carnalidade nas suas ações, nas suas palavras. Enfureceram-se no seu coração e rangiam os dentes. Tiago capítulo 1, verso 20, a Bíblia diz que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Mas estes homens estão irados, se opondo ao Evangelho, se opondo ao Espírito Santo, manifestando o que é infernal numa vida carnal, revelando que os seus corações eram maus, contenciosos, homens maldosos, brigões, pessoas que trabalham na divisão, na contenda, na mentira, no engano, na fofoca, nas coisas que entristecem o Espírito Santo, se opondo ao Evangelho. Filipenses 3,18, Paulo denuncia esse tipo de pessoa, chamando como obreiros fraudulentos, cães, inimigos da cruz de Cristo. Homens que se levantam contra o Evangelho. Segundo a carta de Paulo a Timóteo, Paulo vai denunciar Demas, que amou o presente século, Alexandre o latueiro, que traiu Paulo e o entregou na mão dos romanos, ao ponto que Paulo nem uma capa para o inverno podia ter, porque não deu tempo, teve que fugir, porque o seu próprio irmão, companheiro de batalha, o denunciou. Homens em que o Evangelho não tem efeito, opositores do Evangelho. Agora, a pergunta que podemos fazer é: se estes são os opositores do Evangelho, quem são os instrumentos de Deus? Quem são aqueles que fazem a diferença? Em primeiro lugar, são aqueles que se preparam. Estevão, como eu já disse, faz um tratado teológico sobre a história de Israel e a revelação de Jesus Cristo dentro da história de Israel. Um sermão cristocêntrico, revelando Jesus Messias a um povo que estava resistindo o Espírito Santo. Homem preparado. Quer ser um instrumento de Deus? Qual o seu interesse na palavra de Deus? Qual o valor que a palavra de Deus tem para ti? As coisas espirituais.
Se nós não conseguimos vir ao culto, se nós não conseguimos ler a Bíblia, se nós não conseguimos vir a um dia de oração na semana, se para nós é um peso estar num culto de estudo bíblico e passar 5 minutos do horário, parece que vai dar uma coisa ruim. Não nos preparamos, por isso não podemos ser instrumentos de Deus. Eu lhe pergunto, irmãos e irmãs, quantos anos os irmãos têm de fé? Leu pelo menos a Bíblia uma vez? Qual o valor das coisas de Deus? Quem são os instrumentos de Deus? Aqueles que quebram o ciclo de incredulidade onde estão. O verso 55, a Bíblia diz: eles se enfureciam em seus corações e rangiam os dentes. 55, mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Os opositores do Evangelho não creem, resistem ao Espírito Santo, mas os instrumentos de Deus rompem este ciclo na sua história, na sua vida, na sua casa. Enquanto eles estão irados com o Evangelho, Estevão está tendo revelações do céu aberto e vendo a glória de Deus. Instrumento de Deus são pessoas que quebram este ciclo, que rompem o ambiente de incredulidade onde estão. Os opositores do Evangelho não querem nada com o céu, mas Estevão não tem nada a ver com eles. Estevão vê os céus abertos. Aleluia. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 5. Irmão Guilherme, coloque aí, por favor. Olha o que Paulo está dizendo a Timóteo, depois de denunciar as características dos homens deste tempo. Ele diz: mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo, e sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, e cumpre o teu ministério. Paulo estava dizendo: Timóteo, não se oponha como eles. Timóteo, não seja como eles. Não ande como eles. Não viva como eles. Faz a diferença, Timóteo. Porque foi para isso que Deus nos chamou, meus amados irmãos. Para sermos luz no meio das trevas, sal nessa terra, luz para este mundo. Glorificarmos a Deus e crermos na sua palavra, fé no meio da incredulidade. Quem são os instrumentos de Deus? São homens cheios do Espírito Santo. Cheios porque não há mais espaço para outra coisa. Porque o Espírito Santo os tomou completamente. Tem liberdade nos seus corações. Os opositores do Evangelho resistem ao Espírito Santo. Mas os instrumentos de Deus são cheios do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo? Ou você tem uma ideia de que o Espírito Santo está em você? Há fruto do Espírito Santo em ti: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fé, mansidão, paciência, temperança, humildade. Ainda há características do fruto do Espírito em nós, porque isto evidencia uma vida cheia do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, alguém já disse, não é falar em línguas, é segurar a língua. Somos cheios do Espírito Santo, ou temos uma ideia de nós mesmos? Instrumentos de Deus são homens que são cheios do Espírito Santo. Eles não querem nada mais, eles não desejam nada mais do que o Espírito Santo morando dentro dos seus corações. O Espírito Santo é o primeiro pensamento na manhã. É aquilo que vem na nossa cabeça. Nós não temos lugar para mais nada. É viver uma vida em função dele. O que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer me levar? Que obra vamos fazer hoje, Senhor? Estevão é um instrumento de Deus. Estevão é cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia. Eu quero ser cheio do Espírito Santo.
Eu sei que você também quer. O nosso desejo é ser um instrumento de Deus, não é resistir o Espírito de Deus, mas é que Ele tenha liberdade completa. A Bíblia diz que onde está o Espírito, aí a liberdade. Eu lhe pergunto, tem liberdade aí? Se o Espírito está aí, tem liberdade aí. Ele pode falar, Ele pode dizer não, Ele pode te contrariar, Ele pode falar coisas que você vai obedecer, ou você está com a mente cauterizada. Quem são os instrumentos de Deus? Verso 56, e disse Estevão: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé, à mão direita de Deus. Quem são os instrumentos de Deus? Aqueles que têm uma visão elevada das coisas. Os homens estão irados, com pedras nas mãos para matar Estevão, para apedrejá-lo, mas Estevão não está nem aí para eles. Estevão é de Deus, Estevão está olhando para cima, Estevão está olhando para Jesus, Estevão está preocupado com o céu e não com a terra. Irmão, crente que tem uma visão elevada das coisas, é crente que não vive aqui no andar de baixo. Vem a tribulação, ele diz: Deus está no controle, eu vou seguir dando glória. Vem a escassez, ele diz: eu vou adorar um pouquinho mais, só para passar raiva no cão e glorificar Jesus. Falam mal de quem tem visão elevada das coisas, ele vai dizer: não vou nem perder tempo, minha vida é de Deus e está na mão de Deus. Não tenho negócio com fofoqueiro, com mexeriqueiro. Quem tem visão elevada das coisas não perde tempo com nada, porque está olhando para o céu. Colossenses capítulo 3, o verso 1, olha o que a Bíblia diz. Colossenses capítulo 3, tão conhecido, verso 1 e 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da... Olha o verso 3, olha o verso 3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Paulo está dizendo, é instrumento de Deus, está buscando o que é do alto, está pensando no que é do alto, porque já morreu para as coisas que são da terra. Quem tem visão elevada das coisas é quem não tem o seu coração na terra, tem o seu coração no céu, nas coisas que são de Deus. Eu já vou terminando. Quinta característica dos instrumentos de Deus: quando Estevão olha para o céu, quem ele vê? O Filho do homem. Pessoas que são instrumentos de Deus são pessoas cristocêntricas. Não buscam glória para si, tudo é para Jesus. Não buscam coisas para si, tudo é por causa dele. Paulo chega a dizer aos coríntios: eu trabalhei mais que todos eles, todavia não fui eu, mas a graça dele que estava em mim. Paulo estava dizendo: eu só fiz mais que todos, porque a presença, a graça e a capacitação dele, não é eu, não sou eu, é ele em mim me dando graça, para que eu possa fazer aquilo que faço. Por isso a glória não pode ser para homem algum, porque nós recebemos dele de graça, e toda a glória pertence exclusivamente a ele. Instrumentos de Deus são homens e mulheres que têm uma visão cristocêntrica. Eles entendem que Jesus é o centro de tudo, que o culto é para Jesus, a adoração é para Jesus, que a palavra tem que ser cristocêntrica sobre Jesus. Na transfiguração aparecem Moisés e Elias, mas Cristo era o centro. Homens e mulheres que apontam a Cristo e lutam para viver como Cristo viveu. Quando Jesus vem ao Jordão, quando João Batista vem ao Jordão batizar, perguntam a ele: és tu o Cristo? Que ele diz: não, não sou o Cristo. Ele vai vir por aí, mas não sou eu. Eu sou só o amigo do noivo, ele é o noivo. Ele está dizendo: a glória não é para mim, é para ele. Ele vai vir,
Eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés dele. Crente que é um instrumento de Deus, é crente que aponta para Cristo. O verso 60, Estevão está de joelhos e clamou com grande voz: não lhe imputes pecado. Ele está revelando Cristo. Um homem sendo morto pelas pedras, mas perdoando, dizendo: Senhor, não traga sobre eles o meu sangue. Senhor, perdoa eles. Lembra o que Jesus disse na cruz? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Instrumentos de Deus. Instrumentos de Deus que vêm em Cristo mesmo no meio do sofrimento. Há uma frase que diz: Jó não viu razão para o seu sofrimento, ele viu Deus, e isto foi o suficiente. Eu vou adaptar para a vida de Estevão. Estevão não viu razão no seu sofrimento, ele viu o céu aberto e o Filho do Homem, e isso foi suficiente para Estevão. Quem são os instrumentos de Deus? São aqueles que sabem lidar com as pedras, são aqueles que suportam as pedras. Estevão vai ser apedrejado, porque eles, o versículo 57, a Bíblia diz que eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e se arremeteram unânimes contra ele. Expulsando-o da cidade, o apedrejavam. Eles apedrejaram Estevão, o instrumento de Deus, porque eles eram opositores do Evangelho. Estevão é o homem que suporta as pedras, que recebe pedrada sem merecê-la, que porque pregou a Cristo, foi o diácono que foi levantado e morreu no início do seu ministério. Estevão é o homem que mesmo diante das pedras que estavam vindo contra ele, estava com a sua visão no céu, olhando para aquele que ele daqui a pouquinho iria encontrá-lo. Instrumentos de Deus sabem que as pedras fazem parte do ministério, da obra, da caminhada da fé. Instrumentos de Deus são aqueles que sabem lidar com as pedras. Irmão, pedra sempre vai vir. Eu lembro do pastor que me consagrou diácono, me chamou à frente, o primeiro diácono solteiro a ser consagrado na nossa cidade, lá no interior do Rio Grande do Sul. Ele me chama e diz: a partir de hoje, Marcelo, Eduardo, tu não serás mais pedra, agora tu serás vitrine, porque as pedras vão cair sobre você. Eu levantei a mão e disse: glória a Deus, só não imaginava que era tanta. Quem quer ser um instrumento de Deus, vai ter que aprender a lidar com as pedras. Vão dizer que você é muito novo, depois você vai ficar velho e vão dizer que você está velho. Não é assim? Se você não estuda, te chamam de despreparado. Se você estuda, é exibido. Se ora baixa, é porque não tem fervor. Se ora muito alto, é porque quer aparecer. Se canta baixo, é porque é tímido, e os tímidos não herdarão o reino. Mas se canta muito alto, meu Deus, incomoda demais. As pedras vão vir. As pedras vão vir para aqueles que querem ser instrumentos de Deus. Só que você e eu precisamos aprender a suportar as pedras. Sempre vai ter alguém para criticar. Sempre vai ter alguém, mas está lá jogando pedra e não é instrumento de Deus. E nós vamos ter que tomar decisão. Ou nós vamos parar de olhar para as pedras e saber usá-las depois, ou vamos continuar com os olhos voltados para Jesus. Ou nós vamos focar naqueles que querem fazer mal para nós, ou nós vamos ficar olhando para Jesus. Instrumento de Deus é aqueles que sabem lidar com estas coisas e sabem que elas fazem parte. Sabem. Jacó usou uma pedra como travesseiro. Bezaleel usou como construção para a obra de Deus. Estevão entendeu que foram as pedradas que trouxeram a realidade do céu para a sua vida. E aí, vai fugir das pedras? Quer ser instrumento de Deus? Ah, tem gente que já não quer mais. Quem quer ser instrumento de Deus? Então aprende a suportar. E em último lugar, os instrumentos de Deus sabem que seu sacrifício nunca será em vão.
O verso 58. Então, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Quem é Saulo? É o Saulo de Atos capítulo 9. Estevão está morrendo. As roupas daqueles que estão apedrejando Estevão estão sendo colocadas aos pés de um jovem que aparece agora a primeira vez, que depois se tornará o maior pregador do Novo Testamento depois de Jesus. Este é o Saulo que ouvirá: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Boi bravo. Jesus está chamando ele de boi bravo, que não aceita ser domado. Mas naquele encontro, este Saulo agora se torna um discípulo de Cristo. Este Saulo agora está segurando as vestes, mas depois este Saulo é aquele que vai ser degolado entregando sua vida por amor a Jesus, assim como Estevão fez. Instrumentos de Deus são aqueles que sabem que o seu sacrifício nunca será em vão. Podem existir pessoas que não vão estar nem aí, que não terão histórias transformadas, que vão zombar de você, que vão caluniar você, que vão falar, como disse el buen castellano, pavada, hermano mío, que vão dizer coisas tontas, loucas, porque não te conhecem. Mas sempre vai ter alguém que vai olhar para você tomando pedradas e depois vai se lembrar: a obra valeu a pena. Fique de pé em nome de Jesus. A pergunta que eu lhe faço para nós orarmos: quem nós seremos? Instrumentos de Deus ou opositores do Evangelho? Gálatas capítulo 6, o verso 7, o apóstolo Paulo diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. O que nós estamos plantando? Sementes que nos levarão a sermos instrumentos de Deus, ou sementes que nos levarão a sermos opositores do Evangelho? A igreja que precisamos ser é uma igreja que reflita, que revele Jesus a esta terra. A igreja que precisamos ser, a igreja dos instrumentos de Deus, porque os opositores já estão por aí, são muitos, e Deus quer nos levantar como instrumentos deste tempo. Só que a decisão está diante de nós. Nós lemos no começo desta reunião: o homem bom tira do seu coração coisas boas, bom tesouro que há do seu coração, mas o homem mau tira do seu coração as coisas más. Hoje Deus está nos dando a oportunidade de sairmos do lado dos opositores do Evangelho e ingressarmos na escola dos instrumentos de Deus. Feche os teus olhos, nós vamos orar agora e vamos pedir perdão ao Espírito Santo por tantas vezes que resistimos a Ele. Vamos pedir perdão a Deus por tantas coisas que falamos e fizemos, que nos levaram a se opor ao Evangelho e não sermos instrumentos para que este Evangelho fosse pregado. Seja sincero com o céu hoje. Pai, nós oramos nesta noite e suplicamos, rogamos a tua misericórdia. Perdoa-nos, lava-nos e limpa-nos. Perdoa as nossas falhas, todas as vezes em que palavras loucas saíram da nossa boca, todas as vezes que revelamos um coração que se opõe ao teu Espírito Santo, todas as vezes que entristecemos ao Senhor, todas as vezes que desobedecemos às Escrituras. Perdoa-nos por muitas vezes estarmos surdos nos nossos ouvidos espirituais. Tem misericórdia de nós. Não nos deixe extinguir o teu Espírito.
Não nos deixe entristecer o teu Espírito. Que a tua misericórdia nos alcance como igreja. E que o Senhor possa olhar para nós e nos levantar na tua graça, como instrumentos deste Evangelho, como instrumentos do teu Espírito neste tempo em que vivemos. Trabalha em nós, limpa-nos, tira aquilo que é necessário, mas não nos deixe nos opormos contra a tua palavra e a tua vontade. Lava-nos no teu sangue, e que as consequências sejam agora. É o que peço com os meus irmãos, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.